Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí ao seminário, né? O próximo palestrante, que eu não sei se ele já está aqui, o Vitor Venâncio. Boa noite. Boa noite, Vitor. Tudo Tudo bom? bom, Luiz? Boa noite a todos. Desculpa aí o atraso aí, mas começamos com uma apresentação excelente do Roberto Simões, né? Aí, muita pergunta. Tranquilo. A gente disponibilizou para responder perguntas, a gente aproveitou. Palestrantes excelentes, temos que aproveitar. Bom, eu vou fazer uma apresentação sua aí. Vitor é técnico de instrumentação e automação, engenheiro de produção em mecatrônica, tem MBA em gestão estratégica e econômica de negócio, MBA em gestão de inovação, mestre em administração estratégica e Senior Executive Program pela ESAD Business School de Barcelona. Possui mais de 25 anos de experiência em instrumentação, automação industrial, predial e comercial, atuando em empresas globais no Brasil e na América Latina, como GE, Tyco, Rockwell e KPMG. Vitor também é membro da diretoria global do Comitê para Smart Manufacturing e IoT da ISA, diretor da seção ISA Brasil, líder do grupo de trabalho para a convergência OTIT para o Conselho de Transformação Digital do IBP, coordenador do Open Innovation Brasil, Vitor Rio de Janeiro, e também é membro da Câmara Brasileira para a Indústria 4.0 do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Governo do Brasil. E professor convidado em diversas universidades, como a PUC, o MIT e Berkeley. Ô, Vitor, é muita coisa, viu, Vitor? E no meio disso tudo, a gente ainda acha um tempo para participar dos eventos da ISA, que são excelentes. Eu agradeço duplamente, né, porque realmente... Bom, Vitor, agora é sua vez aí para... Não, legal. Poxa, eu queria começar agradecendo o convite da ISA Bahia, que é uma honra para mim participar aqui com vocês. A agenda está excelente, as palestras anteriores também foram assim, fantásticas. E eu vou tentar ser bastante dinâmico, né, em função do horário, para poder segurar aí a audiência. Vamos trazer aí uma visão estratégica sobre a transformação digital, né, e permanecerei à disposição para as dúvidas aí, caso as pessoas tenham ao final. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? E aí você me avisa se já estiver visualizando, por favor. Estou vendo. Já está vendo, né? Legal. Eu gosto sempre de começar com algumas informações importantes, né? Por que os projetos de transformação digital falham, né? Segundo a McKinsey, 70% desses projetos falham. Segundo a Forbes, né, revista de negócios, 84% dessas iniciativas de transformação digital falham. Por outro lado, a gente tem o Fórum Econômico Mundial indicando que a transformação digital tem o poder de desbloquear cerca de 1,6 trilhões de dólares em valor somente no segmento de mercado de óleo e gás. Ou seja, alguma coisa precisa se encaixar nesse cenário. E por que isso acontece, né? Nós vamos falar um pouco aqui como evitar fazer parte dessa triste estatística, né, de ter em nossas empresas um projeto, uma iniciativa de transformação digital que venha a falhar, né? Bom, eu sou o Victor Venâncio, eu sou Head de Transformação Digital para a América Latina, da IHM Stefanini, e a gente vai falar sobre estratégias de transformação digital em organizações de base industrial, né? Bom, como você já fez a introdução, eu não vou falar novamente aqui sobre mim, tá? Eu queria só compartilhar o que é a Stefanini, que talvez algumas pessoas não conheçam, tá? É uma empresa brasileira, 34 anos de vida, estamos presentes em 41 países, eu faço parte de um grupo de mais de 26 mil funcionários. Em termos de tamanho, é a quinta empresa brasileira mais internacionalizada em prestação de serviços e tecnologia. E a gente está estruturado em 6 unidades de negócio. Uma de tecnologia, a parte de suporte ao mercado de bancos, manufatura, a parte industrial, marketing, cibersegurança e análise de dados e inteligência artificial, né? E quando a gente executa a transformação digital, a gente vai com esses negócios todos integrados e a gente vai ver o quão importante que isso é mais adiante. Bom, eu gosto de começar com essa imagem aqui, tá? Porque quase todo mundo já viu essa imagem, né?
em algum artigo, alguma apresentação, alguma aula, ou seja, quase todo mundo já viu isso, que mostra a evolução da indústria ao longo do tempo. Entretanto, eu considero uma análise bastante superficial. Para essa plateia da ISA, que é uma plateia diferenciada, eu acho importante a gente trazer uma análise um pouco mais profunda, né? Até por as perguntas que foram feitas aí para o palestrante anterior, né? Eu gosto de trazer uma análise da evolução da sociedade em relação à evolução das revoluções industriais ao longo dos séculos, né? A gente começou a quarta revolução industrial em 2011, 2012, mais ou menos, né? Só que a maioria de nós começamos a trabalhar, nossa mentalidade ainda é da terceira revolução industrial, né? E para fazer parte da quarta revolução industrial, a melhor estratégia é seguir uma jornada de transformação digital, né? E para colaborar com a sociedade 5.0 e não com a indústria 5.0, conforme foi citado por alguém na pergunta anterior, né? A melhor alternativa é seguir uma estratégia de ESG, Environmental and Social Governance. Esses dois assuntos estão em evidência com todo CEO, todo C-level, tá, de empresas de qualquer tamanho. Tá? O problema é que nós aqui no Brasil, e a maioria das empresas latino-americanas, ainda estão na era da terceira revolução industrial, tá? Utilizando aquelas tecnologias que o professor comentou na apresentação anterior, né? Segundo uma pesquisa que foi lançada no jornal Valor Econômico, né, passei algumas semanas atrás, somente 25% das grandes empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial e machine learning em seus projetos, né? O que significa que 75% das grandes empresas não estão utilizando, né? E se a gente for olhar, pequenas e médias empresas, então, estão anos-luz de distância da adoção dessas tecnologias, e isso é um risco enorme para todos nós, como cidadãos, né? É um risco para o Brasil, para os países latino-americanos, dentro desse contexto de elevada competitividade entre as empresas e as nações, né? No bate-papo de hoje, a gente vai aqui tentar ajudar a identificar esse ponto de inflexão para que a gente deixe para trás, tá, tudo que a gente fazia na era da terceira revolução industrial e consiga adaptar o que a gente vinha fazendo para seguir a jornada pela transformação digital. Isso é importante para nós em nossas organizações, nas empresas que a gente representa, e também importante em nossa própria carreira. Para isso, eu trago um exemplo, tá, de uma empresa americana chamada John Stephenson Company. É uma empresa que é baseada na cidade de Elizabeth, em New Jersey. Não sei se você já conhece essa empresa, mas eles fabricam bondes e tramways leves, elegantes, duráveis. É uma empresa que foi fundada em 1831, né, fabricante desses bondes a cavalo, desenvolveu o primeiro streetcar, né, que são aquelas carroças com tração a cavalo em trilhos, né, exportava seus produtos para vários países. É uma empresa inovadora, um caso de sucesso, lançou o primeiro streetcar com energia elétrica embarcada, tinha uma excelente produção, líder de mercado, e eles foram quem criaram o conceito do VLT, Veículo Leve Sob Trilho, que as grandes cidades, quase todas as grandes cidades do mundo afora têm, principalmente na zona central, né? Só que o que aconteceu? Em 7 anos a tecnologia evoluiu tão drasticamente, né, que em 1914 existiam 4.600 empresas fabricantes desse VLT, desse Tramway. Em 1921, somente 150 empresas estavam no mercado. O que aconteceu foi que, em 1913, a Ford Motors lançou e começou a produzir o carro modelo T, né, aquele famoso carro da Ford, com linha de produção em massa. O que aconteceu foi que a companhia não resistiu a essa nova tecnologia, ou seja, os profissionais dessa empresa, John Stephenson Company, não identificaram essa nova tecnologia de motor a combustão, na época, como uma ameaça para os seus negócios, né? Os modelos de produção em linhas, produção em massa, que eles trouxeram para o mercado, suplantavam em muito a eficiência da John Stephenson Company, produzindo lá seus tramways, né? Ou seja, essa empresa não foi capaz de suplantar as vantagens competitivas desses novos entrantes, na época, fabricantes de carro. O que aconteceu? O problema da John Stephenson não foi a falta de capacidade de inovar, porque eles inovaram criando novos modelos de negócio, colocaram energia elétrica nos carros, nos bondes, nos tramways, ou seja, eles tinham eles eram uma empresa inovadora.
mas o problema deles foi a incapacidade de transformar modelos de negócio, ou seja, não prestaram suficiente atenção ao impacto da Revolução Industrial e a empresa não sobreviveu, né? Isso aqui é exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia, só que sem ser da segunda para a terceira revolução, mas sim da terceira para a quarta revolução. E aí eu volto para aquele gráfico inicial. Que a gente mostrou no início, aonde a gente tem esse ponto de inflexão que a John Stephenson Company não encontrou, tá? Eles continuaram com os mesmos modelos de negócio, as mesmas tecnologias, os mesmos processos e a mesma cultura organizacional que conduziu a empresa à falência ou conduzem à irrelevância no mercado, né? Ou seja, a gente não pode repetir o mesmo erro da John Stephenson Company, né? E esse bate-papo que a Isa Bahia traz ajuda na conscientização de todos nós, profissionais, para estarmos atentos a esse movimento natural que nós estamos vivenciando no mercado. Não podemos repetir o mesmo problema, o mesmo erro. Alguns exemplos mais recentes de empresas que não identificaram seu ponto de inflexão: Blockbuster, em relação à Netflix, né? Todos nós sabemos o que aconteceu. Eles continuaram com as mesmas tecnologias, o mesmo modelo de negócio, enquanto a Netflix inovou, né? E usou plataformas digitais para escalar seu negócio. Resultado, todos nós sabemos. Irrelevância e falência para a Blockbuster. Outros exemplos mais recentes, né, do sistema operacional dos PDAs, né? Quem aqui tiver um pouquinho mais de idade vai lembrar dos PDAs, né, que foram assim super inovadores na época, com o sistema operacional Symbian, né, e o famoso BlackBerry, com o sistema operacional que eles tinham da RM, da RIM, né, que também não foram capazes de identificar o seu ponto de inflexão, continuaram com as mesmas tecnologias, o mesmo modelo de negócio, enquanto o Android estava voando, né, e a gente já sabe o resultado hoje em dia. Outro exemplo clássico da Nokia, né, em relação a Samsung e a Apple, né, também com a mesma dinâmica. Não identificaram o ponto de inflexão, continuaram até praticamente sucumbir no mercado de celulares, né? E quando a gente traz para a nossa realidade aqui da ISA, né, de uma organização de base industrial, nós temos 3 dimensões organizacionais. A primeira é o back-office, que é onde a ISA navega de braçada, conhece tudo, é onde as margens do negócio são realizadas, é o chão de fábrica, com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, OPEX, CAPEX, e é normalmente onde as empresas, as organizações têm uma parte boa do orçamento, tá? Ali, no back-office, nós temos todos os sistemas que dão suporte às operações, que são os chamados OT, Operation Technology, né? O SCADA, o DCS, o MES, PIMS, ou seja, todos os sistemas que fazem gestão dos ativos industriais. Essa mesma empresa tem o middle office, né, que é onde você tem ali, geralmente é considerado o custo operacional, né, ou seja, quanto menos gente ali, melhor para a empresa. Tem muito foco em despesas administrativas e normalmente a gente tem o menor investimento, né, que são gerenciados pelos sistemas IT, tá? Ou seja, são o famoso ERP, Enterprise Resource Planning, que faz todo o suporte aos negócios na área financeira, contabilidade, jurídico, RH, supply chain, por aí vai. E as empresas têm o front office, que é onde o lucro é gerado, tem lá o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, também tem um foco muito em despesa de vendas, né, muito investimento em marketing, em branding para reforço da marca, e tem lá, entre as 3 dimensões, um orçamento intermediário. É o que a gente chama de front office, também é gerenciado pelos sistemas IT, né? Basicamente o CRM e o Customer Relationship Management, e o BPM, Business Process Management, que gerencia todas as rotinas dos departamentos que suportam os clientes das organizações industriais, como vendas, marketing, serviços, as plataformas de e-commerce e tudo mais, né? No caso da Stefanini, a gente atua com essas verticais no back-office, essas verticais no middle office, essas verticais no front office. O mais importante nesse processo é que a gente consiga ter uma convergência desses dados, que haja um fluxo de dados entre essas 3 dimensões, né, para que a empresa seja uma organização baseada em dados, né, que é a Data Driven Organization.
né? E aí você consegue executar a transformação digital quando efetivamente essas três dimensões estão alinhadas estrategicamente para a adoção das tecnologias emergentes da indústria 4.0. Né? Mas antes disso, é importante que cada empresa identifique o seu desafio estratégico. Se está no momento de digitalização, que é quando você tem a conversão de sinais analógicos em digitais, a adoção de ferramentas computacionais no escritório, por exemplo, e você começa a usar os dados. Isso é diferente de indústria 4.0, que é quando a gente utiliza as tecnologias emergentes, né, com foco em eficiência operacional, manutenção prescritiva, manutenção preventiva, descritiva, gestão de ativos, eficiência energética, e aí você já tem uma conectividade de dados, que é diferente de transformação digital, que é quando a gente trabalha tecnologia, processos de cultura que impactam modelos de negócio e criam novas fontes de receita, transformando a empresa como um todo. Por isso que é a transformação digital. Então, de fato, a digitalização e a indústria 4.0 são habilitadoras para a transformação digital. Né? E, independentemente do momento estratégico, do desafio que a empresa esteja, tudo nasce em função de uma demanda de negócio. Né? Se você está numa camada mais próxima da demanda, você está numa camada de digitalização, que é basicamente quando você impacta o departamento, uma operação específica, e você começa a obter dados daquele departamento. E você muda a excelência operacional daquela área específica. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente já está... bom, aí aqui eu preciso fazer um parênteses, né? Porque todo mundo sabe que a indústria 4.0 vem da Alemanha, né? Só que a gente precisa ver as raízes disso, né? Na verdade, ela começou mesmo, tá? Quando caiu o Muro de Berlim, que a China era um país pobre, agrário, que não tinha tecnologia quase que nenhuma, né? E eles se viram numa situação sem o suporte da antiga União Soviética que precisavam se desenvolver como país e criar uma estratégia, né? Que foi assim, cá entre nós, independentemente de política, uma estratégia fantástica, haja visto o que a China é hoje em dia. Mais recentemente, eles criaram a estratégia Made in China 2025, onde praticamente quase toda cadeia de valor tem algum elo que passa pelo território chinês. Né? Mais detalhes sobre isso, vocês podem assistir um documentário do Netflix chamado A Ascensão da China. Vale a pena, é muito legal. Né? O sucesso dessa estratégia acabou motivando o governo alemão, as indústrias alemãs, as empresas de tecnologia alemãs, toda a sociedade a criar um movimento que foi denominado de Indústria 4.0. Por quê? Porque ele precisava mudar a competitividade da empresa alemã, da empresa europeia, depois das empresas do Ocidente, porque estava sucumbindo em relação a todas as indústrias chinesas. Então, quando a gente fala de tecnologias emergentes da indústria 4.0, é para impactar a competitividade da empresa. E ela muda, ela impacta a automação industrial, a planta, peso da planta industrial, integração de sistemas e conectividade de todos esses dados. Já a transformação digital, ela impacta as dimensões organizacionais, que eu falei, né? Back, middle e front office, modelos de negócios, um setor industrial e uma cadeia de valor, mudando a estrutura organizacional. Né? E a quarta revolução industrial, né, que muita gente também confunde indústria 4.0 com quarta revolução industrial, com transformação digital, com digitalização. Né? A quarta revolução industrial, ela impacta as nações, a sociedade, o meio ambiente como um todo, e ela muda o nosso jeito de viver, né? Que é o que a gente está vivendo hoje em dia com todos esses acessos à tecnologia. Quem são os principais agentes? Na digitalização, as startups, que são excelentes em apresentar soluções para problemas não complexos de um determinado departamento. Desculpa. No caso da Stefanini, seriam as empresas do Grupo Stefanini de forma isolada. Pequenas e médias empresas de tecnologia são excelentes em solucionar problemas de digitalização. E quem utiliza? Pequena, média e grande indústria. Todo mundo tem alguma iniciativa de digitalização. Já na indústria 4.0, os agentes são as grandes empresas de tecnologia, os integradores de dados e sistemas e as grandes indústrias. Por quê? Requer uma capacidade de investimento maior para adotar alguma tecnologia emergente da indústria 4.0. Já na transformação digital, é importante ter a figura do ecossistema de inovação aberta, que ninguém consegue executar a transformação digital
somente com recursos internos da própria empresa. No caso aqui da Stefanini, é quando a gente vai com todas aquelas empresas, somando competências e conhecimento de todas as empresas do grupo, e quem adota hoje em dia são as grandes corporações globais, as big techs e por aí vai. Já na quarta evolução, são os governos, as organizações globais, como o Fórum Econômico Mundial, o G7, G20, são quem tem o poder aí de mexer os dados a nível global, né? E os consumidores com a mentalidade digital, que, na verdade, fazem com que todas essas camadas que a gente está vendo aqui se movimentem para poder atender uma demanda de negócio, que é onde tudo começa. Um exemplo de digitalização, uma plataforma de petróleo, que tem lá cerca de 10 mil sensores, geram cerca de 25 bilhões de linhas de dados para serem analisados, né, por dia. Já na indústria 4.0 são essas tecnologias emergentes, como os robôs, né, sejam mecânicos ou o RPA, que é o Robotic Process Automation, que são os robôs, na verdade, softwares que agilizam as tarefas repetitivas nas rotinas do corporativo. Os drones, impressora 3D, blockchain, inteligência artificial, machine learning, data analytics, a realidade virtual e aumentada, o famoso digital twin, que na área de instrumentação e automação a gente ouve bastante, né? A integração de sistemas, a camada edge computing, né? Sistema de comunicação na borda, e convergência, OT, Operation Technology, IT, Information Technology. Outro também muito usado, Cloud Computing, né? Para poder escalar essas soluções. E, sem sombra de dúvida, o mais conhecido de todos, que são os dispositivos IoT, Internet das Coisas, ou IoT, Industrial Internet of Things. Né? E transformação digital é quando a gente trabalha tecnologia, sendo ela convencional, emergente da indústria 4.0 ou disruptiva de alguma startup, tá? Para acelerar os negócios, otimização dos processos para torná-los mais enxutos, eficientes, né? Não faz sentido você automatizar um processo que não está adequado, você só vai agilizar a ineficiência, então os processos precisam ser revistos e se tornarem bastante enxutos e ágeis, né? E cultura, né? Se você não trabalhar em cultura e repensar as dimensões de desempenho, preparar os funcionários todos para um ambiente de inovação aberta, ter uma nova mentalidade, rever os valores, trabalhar de forma colaborativa, a chance da jornada de transformação digital dar errado e você fazer parte da estatística lá do primeiro slide que eu mostrei é enorme. Tá? Isso tudo num ambiente cercado de dados por todos os lados, dados internos, externos, estruturados, não estruturados, históricos, em tempo real. Né? E um dos grandes problemas de nós, engenheiros, né, da área de tecnologia, é achar que transformação digital é adoção somente de tecnologia. Né? De fato, a gente precisa trabalhar esses três pilares, tecnologia, processo e cultura, simultaneamente naquelas três dimensões organizacionais que eu citei, back, middle e front office. Né? Bom, isto posto, vocês já podem se unir a mim sempre que alguém chamar um projeto de IT ou projeto de OT, de transformação digital, a gente já pode gentilmente corrigir. Olha, automatizar uma caldeira não é transformação digital. Implementar um ERP não é transformação digital. Né? Ou seja, é importante que a gente tenha esses conceitos. Né? Se não transforma modelos de negócio, se não gera novas fontes de receita, não é transformação digital. Né? Então, são investimentos válidos, aceleram a produção, são importantíssimos, mas não criam novos modelos de negócio. Então, não chega a transformar o negócio. Né? E nessa jornada existem três momentos. O primeiro é a definição da estratégia, o segundo é a execução, naquelas três dimensões organizacionais, né? E a terceira é a inovação com resultado. Não adianta nada a gente investir isso tudo se não gerar resultado financeiro para a empresa. Né? Entrando um pouco em cada pilar, tá? Vamos falar um pouco de tecnologia. Né? As nossas empresas industriais, normalmente, elas possuem três camadas estratégicas. A primeira é a estratégia operacional, a segunda, a estratégia de negócios, e a terceira, a estratégia corporativa. Né? O nosso assunto automação sempre esteve ali relacionado com os profissionais da camada da estratégia operacional, né? Com engenheiro de produção, engenheiro de manutenção, engenheiro de automação, técnico de automação, ou seja, nós aqui que sempre trabalhamos no chão de fábrica. Né? Só que, ultimamente, esse assunto migrou para a estratégia corporativa,
tá? Muito bem marketeado, muito bem explorado, né, por diversas empresas e sob o nome de transformação digital, né? E está na agenda de todo o C-Level, né? Todo executivo, todo diretor de pequena, média e grande empresa tem transformação digital na sua agenda. E por quê? Porque na verdade, hoje, é uma ferramenta de geração de vantagem competitiva, que pode vir tanto dos ativos industriais, OT, como dos ativos corporativos, IT, né? Daí a importância da convergência OT-IT e por que dela ser o primeiro passo numa jornada de transformação digital em uma organização de base industrial. Não se faz transformação digital sem dados confiáveis, né? E aí é fácil da gente fazer uma análise do nível de maturidade, né, das empresas, né? E a gente pode fazer algumas perguntas, a gente depois pode fazer para nós mesmos aí nas suas empresas, né? Primeira pergunta é se a planta industrial e o corporativo estão automatizados. Se a resposta é não, essa empresa tem uma desvantagem competitiva. Tá? Por quê? Porque o seu concorrente está automatizado. A maioria diz que sim, que tem. Então a gente vai para a segunda pergunta: se há uma convergência de dados entre o OT e o IT. Se a resposta é não, essa empresa tem uma paridade competitiva. Por quê? Porque qualquer empresa pode ter acesso à automação. Se a resposta é sim, a gente vai para a terceira pergunta: se já utiliza alguma tecnologia emergente da indústria 4.0, né? Se a resposta é não, essa empresa tem uma vantagem competitiva temporária. Por quê? Para executar a convergência OT/IT, é basicamente uma decisão estratégica e parte do orçamento para executar isso. Ou seja, é facilmente imitável, né? Se a resposta é sim, a gente vai para última pergunta: qual é o valor que a sua organização está extraindo de toda essa integração de dados? Se não está extraindo, tem uma vantagem competitiva que não está sendo utilizada. Pasmem, muita empresa acumula dados nas nuvens e não utilizam estrategicamente esses dados. Se a resposta é sim, aí sim, de fato, essa empresa está gerando vantagens competitivas sustentáveis através da transformação digital. E aqui nesse gráfico a gente relaciona o nível de geração de vantagens competitivas com o nível de maturidade e preparação para a transformação digital. Se eu tenho só automação, estou no nível 1. Se eu tenho automação e convergência, OT/IT, já estou com o nível 2. Nesse momento já entra a figura dos dois pilares de cultura e processos, né? Se utiliza alguma tecnologia emergente da indústria 4.0. E se eu tenho o Industrial Control System e o Enterprise Resource Planning nas nuvens, né? Possibilitando colocar ali meu Data Analytics, meu Machine Learning, inteligência artificial, e aí eu estou já com um nível máximo de geração de vantagem competitiva para a minha empresa e o nível máximo de preparação para uma transformação digital. O que passa, na verdade, né, é que as empresas ainda estão, como eu falei lá no início, né, muito enraizadas nos modelos da indústria 3.0. É muito comum que essas empresas tenham silos organizacionais. Então, a gente tem, além dos silos organizacionais, os silos dos dados, né? Então, no chão de fábrica, a gente tem toda aquela riqueza de dados, né, dos sensores que a gente tem, pressão, nível, vazão, temperatura e por aí vai, que ficam acumulados no MES, no PINS, né, e que são usados muitas vezes só na sala de controle para manter a variável dentro dos parâmetros de segurança e operacionais. Do outro lado, a gente tem o silo corporativo, com todos os departamentos do escritório concentrando seus dados no ERP, Enterprise Resource Planning. Os mais famosos aí são SAP, Oracle, TOTOS e por aí vai. Todos os departamentos que suportam o C-Level e todos os departamentos que suportam as operações de atendimento aos clientes. O que a gente precisa fazer com a convergência OT/IT é criar uma zona, tá, onde a gente extraia dados importantes e relevantes do IT e dados relevantes e importantes do OT dentro desse Data Lake, né, onde essa zona de convergência, dentro de um ambiente com muita governança e proteção contra ataque cibernético, me possibilite transformar esses dados em informações que o C-Level vai poder usar para tomar decisões melhores e mais rápidas, e para todos os departamentos que estão suportando as operações, que eles consigam entregar uma eficiência operacional melhor e uma melhor experiência para os clientes. Para isso, existem aqui, basicamente, alguns níveis de arquitetura, desde da arquitetura que não tem convergência, onde os dados vão de forma manual para o ERP, uma arquitetura moderada, onde já tem ali um MES, um PINS,
né, o MES, né, o Manufacturing Execution System, o PIMS, Plant Information Management System, né, já utilizam algum BI, né, e já conseguem utilizar algum Data Analytics, mas muitas vezes o resultado disso é um dashboard, que alguém tem que ir lá olhar, né, e tirar suas conclusões, né? E esses dados, às vezes, já estão integrados com o RP, às vezes não, tá? Mas, de qualquer maneira, já é muito melhor do que quando não tem convergência nenhuma. Mas, para a transformação digital, é importante que você tenha aquilo que eu mostrei lá nas 3 dimensões, que os dados fluam, tá? Tanto das áreas do back-office, do front-office e do middle-office, dentro de uma mesma base de dados, para que a gente possa, dali, tirar informações que vão gerar valor para a empresa, que é o que a gente chama de Data-Driven Organization. Né? Aqui só uma imagem, né, das 3 dimensões, da indústria, do escritório e da área comercial, né, com essa integração na camada de dados, tá? Não necessariamente uma integração na camada física da arquitetura de rede. Tá? Quando você tem essa integração da arquitetura, nós temos a ISA 95, que é a norma que rege essa convergência de dados, essa integração entre todas as camadas, desde a camada física, do chão de fábrica até o corporativo. Né? Outro pilar da transformação digital são os processos, né? No Lean Manufacturing, para redução dos defeitos, redução, controle dos tempos e movimentos, eficiência do transporte, gestão do inventário, evitar retrabalho. E a mesma coisa no escritório, no Lean Office, né? Porque você tem uma otimização de todos os processos da rotina do corporativo. Lembrando que transformação digital tem que ser das 3 dimensões. Não adianta fazer só no chão de fábrica, né? Quando a gente fala do outro pilar, que é o de cultura, né, esse é bem interessante, porque é muito pouco difundido entre nós, engenheiros, e pela própria ISA, né? Está começando agora, como vocês viram, eu faço parte lá do Comitê Global de Smart Manufacturing, né? E a IoT, e está claro que investir somente em tecnologia não torna a empresa, não transforma a empresa. Então, é importante que tenha essa abordagem da cultura organizacional. Como o Peter Drucker disse, a cultura como estratégia no café da manhã. Então, a gente tem que prestar muita atenção com relação à cultura da nossa empresa. E ela começa primeiro no alinhamento entre os departamentos de tecnologia, entre o de OT, normalmente chão de fábrica, e do IT. Né? Primeiro fazer a convergência dos departamentos de tecnologia, alinhar essa cultura deles, né? Que vem de políticas, protocolos, ciclos de investimento, vulnerabilidade e a cibersegurança completamente distintos, né? E a gente precisa alinhar e ter um único departamento de tecnologia. Depois que isso é feito, a gente amplia para a empresa como um todo, né? E aí tem essas 10 dimensões de competências para analisar a cultura organizacional da empresa, tá? Para que ela esteja preparada para uma jornada e uma estratégia de transformação digital. Ou seja, a parte cultural e a parte digital, elas andam conjunto. Não tem como. É como um DNA que a gente está vendo aqui nesse slide, né? Um interfere no outro, né? E se você não trabalha os dois juntos, a chance de você fazer parte daquela estatística triste lá do primeiro slide é enorme. Outro ponto muito importante são as dimensões culturais, né? Essas dimensões culturais que regem o comportamento dos cidadãos nos países, tá, influenciam bastante. Muitos de nós aqui trabalham em empresas multinacionais, que normalmente vem uma receita, vem uma estratégia do exterior, né? E se quem desenvolveu a estratégia não tem esse entendimento para adaptar essa narrativa, adaptar a estratégia para as dimensões culturais dos cidadãos do país onde essa estratégia de transformação digital vai ser implementada, isso também impacta de sobremaneira para fazer parte daquela triste estatística de falha no projeto de transformação digital. Outro ponto muito importante é o nível de confiança entre os cidadãos, né? Nós aqui na América Latina, infelizmente, temos um nível de confiança entre os cidadãos dos mais baixos do mundo, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa norueguesa, que está marcado aqui nesse slide, lá em cima, com um dos maiores índices de confiança entre as pessoas, né? E eles desenham uma estratégia e mandam para o Brasil, né? É importante que a gente tenha essa análise também
na estratégia de transformação digital. Outro ponto importante é a estrutura organizacional. É muito comum determinado departamento que tem um visionário, que tem um early adopter, pega uma parte do orçamento e investe numa tecnologia emergente da indústria 4.0. E aí, quando você vai fazer um assessment, né, vai fazer uma análise da empresa, ela acha que está fazendo uma transformação digital, né? Na verdade, transformação digital precisa ter o engajamento do conselho de administração, de todos os C-level, todos os diretores, da média gerência e de toda a empresa. Ou seja, a estratégia de transformação digital ela tem que ser para a empresa como um todo, nas 3 dimensões. Não adianta só um departamento usando tecnologia. Outro ponto fundamental é a estrutura organizacional, né? Como nós viemos, né, da terceira revolução industrial, né, nós estamos muito acostumados com a estrutura mecanicista, né, baseada em relação de poder e controle, elevada distância de poder entre os gestores e quem executa os trabalhos, muita burocracia, e isso acaba gerando aqueles silos que a gente falou alguns slides atrás. Isso dificulta a agilidade nos processos e dificulta a implementação da transformação digital. As empresas que já são nativas digitais, essas mais recentes, elas já têm uma estrutura organizacional que a gente chama de organização orgânica, típicas, né, da quarta revolução industrial, onde você tem a propensão à cocriação, o controle é distribuído, já utilizam métodos ágeis, facilita a inovação aberta, você tem acesso fácil aos diretores, ao presidente da empresa, ou seja, a informação flui de uma forma mais ágil e dinâmica dentro da empresa. O resultado é que você precisa ter velocidade para executar a transformação digital e fazer a gestão de mudança. Então, se você tem uma estrutura que você não consegue ter essa agilidade, isso também ajuda você a fazer parte daquela estatística lá do primeiro slide. Na execução, eu vou passar aqui um pouco rápido em função do horário, né? Vocês lembram das 3 dimensões organizacionais, né? O que a gente faz é adotar as tecnologias habilitadoras nas 3 dimensões organizacionais, alinhado com a estratégia corporativa, né? Executar um framework específico de transformação digital e alinhar todas essas dimensões, nessa analogia aqui do cubo mágico, que está com as cores todas misturadas, a gente organiza para que cada face, cada dimensão esteja alinhada e aí sim preparada para a transformação digital, né? Igualmente falando, né, é importantíssimo, né, para uma transformação digital você ter um ecossistema que participe da tua jornada, né? Nesse exemplo aqui é o exemplo do ecossistema do Grupo Stefanini que a gente coloca à disposição dos nossos clientes. Mas existem outros tantos ecossistemas, como o Energy Hub, Mining Hub, o próprio Cimatec, que citou na palestra anterior, que tem lá diversas startups, ou seja, é importante você ter um ecossistema, tá, que consiga alimentar, né, de competências e conhecimento toda a jornada de transformação digital. No nosso caso, a gente tem todas as empresas do Grupo Stefanini, parceiros estratégicos, que são as grandes empresas globais de tecnologia, né, startups e academia, né, sempre com a demanda do negócio no centro, trabalhando esses 3 pilares, que aí estão no slide, tecnologia, processo e cultura, e fazendo uma análise da estratégia corporativa, executando nas 3 dimensões organizacionais e entregando inovação como resultado. Por que isso é importante? Porque nenhuma empresa, inclusive nós, da Stefanini, ninguém consegue executar a transformação digital somente com recursos internos da própria empresa, né? Problemas complexos de negócio não são resolvidos por membros do ecossistema isoladamente. Não adianta eu pegar uma mega empresa, por maior que ela seja, e achar que ela sozinha vai executar a transformação digital, embora muita empresa diga que vai fazer isso, tá? Por quê? Porque são problemas complexos, requer múltiplas competências e é quase impossível uma empresa só ter todas essas competências. Não se resolve problemas exponenciais com soluções lineares. Nossa mentalidade ela é linear, né? E os problemas para uma jornada de transformação digital, eles são exponenciais. Bom, esse ecossistema faz parte do framework, que começa com uma fase de diagnóstico, depois uma fase de descoberta, depois uma fase de detalhamento do projeto, depois os projetos com canal verde, que tem alto potencial de geração de valor, partem para a execução e, naturalmente, quando você executa tudo isso, que pode ser uma iniciativa da indústria 4.0, pode ser uma digitalização, pode ser uma metodologia enxuta, pode ser um change management, mudança cultural. Ao final das contas, você está executando a transformação digital,
né, através de geração de novos modelos de negócio, novas fontes de receita, excelência operacional, uma melhor experiência do cliente. No final de tudo, o que você gerou? Vantagens competitivas, sustentáveis para o seu negócio. Esse é o grande entregável da transformação digital. E tudo isso para quê? Que toda vez que ocorra um evento físico operacional, vocês consigam tomar uma decisão, uma resposta, o mais rápido possível. Tá? Quanto mais rápido essa resposta for tomada, essa decisão, essa ação for tomada, mais valor você está gerando para o negócio. Quanto mais tempo você demora para processar essa informação, para integrar, para analisar, para aí sim tomar uma decisão, você está gerando menos valor para o seu negócio ao longo do tempo. Isso reflete diretamente na margem do negócio e na lucratividade. Né? Para finalizar, principais mensagens aí desse bate-papo, né, que você seja o profissional que identifica o ponto de inflexão na sua organização, que você tenha muito claro qual é o objetivo estratégico da tua empresa nesse momento, se é de digitalização, indústria 4.0 ou transformação digital. Não investir sem um diagnóstico do nível de maturidade digital, não colocar tecnologia por colocar tecnologia, porque alguém lá no conselho de administração foi cobrado porque tem que sair no jornal Valor Econômico que a empresa está usando alguma tecnologia digital. Ter uma visão estratégica sobre a execução, tá? Saindo da demanda do negócio e da tarefa a ser realizada e o resultado a ser obtido. Né? Não esquecer que a transformação digital acontece quando transforma modelos de negócio e gera fontes de receita. Não é somente adotar tecnologias de IT ou de OT. Né? E a mensagem final, tecnologia, processo e cultura simultaneamente nas 3 dimensões organizacionais. É assim que se executa a transformação digital. Nesse QR Code que está aqui, tem um acesso para um e-book, onde a gente entra um pouco mais de detalhes sobre tudo isso que a gente apresentou. Minha mensagem final, né, que a transformação digital acontece quando tecnologia, processo e cultura são orientados a impactar modelos de negócio e geração de receita, sendo executados simultaneamente no back, no middle e no front office das empresas. Caso alguém não esteja conectado comigo ainda pelo LinkedIn, aqui está o QR Code para a gente se conectar por lá também. Eu estou sempre compartilhando informações interessantes aí sobre essa temática, sobre negócios, sobre os cursos que a gente dá no MIT, na UC Berkeley, na Cambridge, na PUC também, no Master Digital Transformation. Os cursos da ISA, que eu também ajudo e participo ativamente, né? E tem aqui meus contatos, caso alguém queira depois aprofundar essa conversa. Muito obrigado, mais uma vez. Maurício, obrigado a Isa Bahia pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse evento fantástico. E vai continuar, né? Amanhã tem mais, né? Então, imperdível. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E muito obrigado aos que continuaram comigo aqui nesse horário aí, à noite. Muito obrigado. Bom, Vitor, parabéns aí pela apresentação, excelente, certo? Obrigado. E fechando com chave de ouro o seminário hoje, né? Muito bom mesmo. E aí eu pergunto a você, né? Quem é que está fazendo isso aí no Brasil? Certo? Porque é muita coisa. Né? Muito pouca empresa faz isso, de fato. Tá? Tem algumas, né, que a gente tem apoiado nessa jornada estratégica de transformação digital, porque a maior barreira, tá, é que essas 3 dimensões, né, ou seja, a área comercial da empresa, ela é completamente desconectada da área corporativa, que é desconectada da área industrial, né? Ou seja, é aquele modelo da terceira revolução industrial, né? Cada um manipulando seus dados. Então, por exemplo, você tem os dados do comercial, que são registrados lá no CRM ou no Salesforce, ou seja, no sistema de vendas, né? Que muitas vezes não está integrado com o sistema corporativo, que muito menos integrado com informações do chão de fábrica industrial, né? Então, é muito comum, a maior barreira que a gente vê é que transformação digital para um cara de marketing é ter uma plataforma de e-commerce. Transformação digital para alguém que é da área administrativa é botar um ERP. Transformação digital para nós engenheiros no chão de fábrica é colocar um Data Analytics num Teams, por exemplo, para fazer alguma correlação de dados. Tá? Essas 3 iniciativas que eu citei aqui, hipoteticamente, de formas isoladas, ela não está transformando o negócio, ela não está gerando uma nova fonte de receita. São excelentes, mas não é uma transformação digital.
né? Então, a principal barreira é a conceitual mesmo, né? É as pessoas entenderem o que é a transformação digital. E aí você tem muito investimento em tecnologias emergentes da indústria 4.0, muito investimento em tecnologias convencionais, que são excelentes, e melhor que faça do que não faça, tá? Só que isso não muda a possibilidade de gerar novas fontes de receita da empresa. Então, esse que é o maior gargalo, é a gente conseguir unir essas três dimensões organizacionais para que ela seja uma organização baseada em dados, tá? E que esses dados sejam utilizados estrategicamente. Poucas empresas estão fazendo isso, o que é um risco terrível para nós como profissionais e como cidadãos no Brasil, né? Isso aí me faz lembrar a apresentação anterior de Herman, a gente fala que a maior barreira é cultural. Isso aí. Tá? Aí eu pergunto, você faz parte de algum, quer dizer, a própria Stefanini, mas você também faz parte de algumas instituições de ensino, né, voltada para a formação, mas é formar formação de liderança ou é técnica? Mais para formação de liderança. Liderança, né? Sim. Certo. Sim. Que é justamente o foco, né? Porque o que acontece, a transformação digital, ela é top-down. Ela começa na liderança e vai permeando por toda a empresa. É muito difícil você ter um visionário, ter um early adopter, um cara que entende tecnologia e adota no seu departamento, contaminar a empresa toda e com a sua iniciativa, né? Infelizmente, você precisa ter o apoio e ter investimento da liderança da empresa. Então, por isso que esses cursos que eu ofereço através do MIT, do UC Berkeley, do Cambridge, da PUC, né? Eu tenho o prazer de participar do Master Digital Transformation. O MDT da PUC, ele tem um viés mais técnico também. Ele tem um viés de gestão e tem um viés técnico também, tá? Mas a maioria é com foco em formação de liderança. O Roberto falou que a transformação digital, né, tanto pode ser uma ameaça como uma oportunidade. Tá? E, quer dizer, forçosamente, né, como você mesmo falou, mostrando no gráfico, né, e também o Herman mostrou, os seus negócios estão sendo ameaçados. Sabe, né? Então, não adianta, ou se você não fizer, ou você perde a oportunidade, ou você pode quebrar por não ter. Tá? A gente não pode repetir o mesmo erro da John Stephenson Company. Por isso que eu gosto de botar aquele exemplo lá, né? Se você continuar com o mesmo modelo de negócio, com as mesmas tecnologias, né, com os mesmos processos e a mesma cultura, cara, que te trouxe até aqui na terceira revolução industrial, isso tem garantia zero de que você vai ter sucesso na quarta revolução industrial. Um exemplo que eu acho que o próprio professor citou na aula anterior, na palestra anterior, no caso da Tesla, você vê a Ford, cara, tem um fabricante agora de veículo elétrico que com poucos meses já tem mais valor de mercado que a Ford. Aí, olha, quer exemplo maior do que esse? Realmente por aí. É emocionante, mas também é assustador, né? Sim, sim. Para isso que a ISA está aqui. Para isso que tem os cursos da ISA, para isso que tem esses eventos da ISA, para a gente conscientizar todo mundo, para a gente movimentar, porque senão a onda vem e leva a gente junto, cara. Leva a gente. É isso aí. Certo. Então, assim, o recado é que sem a digitalização, só a meditação não é suficiente. Você falou, a pessoa lá de marketing está pensando no digital, no e-commerce, né? Tá? Usar o Instagram, certo? Não é isso. Né? Não é. Eu diria que é parte de. É melhor que tenha do que não ter. Mas não é uma transformação da empresa como um todo. Né? Não é como um todo. Maurício, tem uma pesquisa no chat, eu pediria para todos responderem, tá? Tá me ouvindo? Opa, tô vendo. Eu queria abrir também que todos abrissem os seus
microfones e câmeras para fazer as perguntas aí para o Vitor. Agradecer, Vitor, foi fantástico. Obrigado. Antes também de fazer uma pergunta, eu tenho duas, eu queria chamar todo mundo para amanhã. Depois você descompartilhou, deixa eu só compartilhar a tela. Queria convidar todo mundo para amanhã, segundo dia. Primeiro, eu queria agradecer. Compartilhou aí, não? Estou vendo sua tela. Eu queria agradecer aos palestrantes, logicamente, ao Hermes, ao Roberto Simões, a você, Vitor, pelas excelentes apresentações, e agradecer principalmente aos nossos patrocinadores. Não poderia deixar de falar, né? Sem eles a gente não conseguiria ter um evento desse nível. Eu queria agradecer a Emerson Asco, com a representante aqui na Bahia Interalt, e a Yokogawa com a Vemag. Tá? E a pergunta que eu faço é a seguinte: tivemos os movimentos na China lá, China 2025, a indústria 4.0 pelo governo alemão, que botou bilhões e bilhões de euros para desenvolver a indústria 4.0 alemã e, logicamente, trouxe todo mundo junto, né? E no Brasil, como é que está? Eu vi que você participa de um órgão do governo. Como é que nós estamos? Não estou dizendo de política, mas assim, existe um movimento governamental, existe um movimento de financiamento para as novas tecnologias, para as novas convergências? Como é que está isso? Sim, boa pergunta. Há um tempo atrás saiu a pesquisa, né, o Índice Global de Governos Digitais. Né, o Brasil está em 7º lugar, né, ou seja, teve uma evolução absurda. Né, a gente vê aí diversas funcionalidades que hoje em dia já estão digitalizadas. Na Câmara, eu faço parte da Câmara Brasileira para a Indústria 4.0, tá, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem lá a Eliana, tem o Felipe, que fazem um trabalho, e toda a equipe do Ministério, que faz um trabalho realmente fantástico. Tem algumas estratégias que estão sendo consolidadas para poder fazer com que o pequeno e médio empresário, que está completamente desconectado de tudo isso que está acontecendo, tenha acesso a financiamento, tenha acesso ao conhecimento para depois ter acesso ao financiamento. Né? Então, está sendo feito um trabalho muito bacana. A Eliana Imediato está liderando esse processo. Cara, e é um trabalho que eu recomendo a todos que acompanhem. Tem muita coisa legal sendo feita, tá? Independentemente de política, o objetivo aqui não é esse, mas o que é bom a gente precisa ressaltar. Né? E a ideia é que essas pessoas, essas empresas, esses empresários, possam ter acesso a esse nível de conhecimento. Né? Então, financiamento aí já entra com as linhas do FINEP, já entra com outra seara aí do governo, né? Eu não tenho uma resposta para te dar, mas tem várias linhas de financiamento. O principal é que o pequeno e médio empresário, né, pequeno e médio industrial, que não tem conhecimento, que muitas vezes não está antenado com isso que está acontecendo, quando a onda pegar, vai ser assim, catastrófico para eles, né? Então, a função do governo é levar esse conhecimento para essa pequena e média empresa. Legal. Você falou de ESG. Eu tenho visto muitas empresas aí misturar ESG com compliance. Então, o compliance ele está dentro do G do ESG. Né? Compliance está dentro da governança. Né? No nosso caso da automação, ela ajuda de sobremaneira o E do ESG, o Environmental, onde nossos sensores podem ajudar na redução das emissões atmosféricas, a fazer uma gestão de eficiência energética. Né? Então, tem uma relação muito estreita entre o E do ESG e nós da ISA, nós profissionais da área de automação. A gente tem um papel fundamental nisso daí. Por isso que é importante, eu sempre coloco isso nas minhas apresentações, que as pessoas leiam a respeito, né, e estudem sobre
a OESG, né? E num passo um pouco mais adiante sobre a sociedade 5.0. Né? E conforme o professor falou na palestra anterior, a gente ainda está longe de entrar na quarta revolução industrial, então não tem quinta revolução, não. Né? Quem está falando isso está exagerando no marketing, digamos assim. Né? Mas eu já vi empresa falando sobre isso, tá? Não, legal. Eu vou abrir o microfone aí, mas eu quero lembrar o seguinte: a cada dia nós teremos o sorteio do fantástico livro do Mestre dos Mestres, Medição de Petróleo e Gás Natural. Nós vamos sortear amanhã de manhã e amanhã à noite a gente vai informar quem que ganhou. Tá? Eu recomendo esse livro para cabeceira. Eu comprei o meu e recomendo aí para todos. É só pesquisar na Amazon. Tem o livro aí do Marco Antônio, está fantástico. Ele vai de unidades, medição unidades lá, de sistemas de unidades até medições complexas aí de transferência de custódia. Tá? Então está aberto o microfone, quem quiser perguntar, o Vitor está aí, vamos aproveitar o conhecimento. Só queria complementar aí, Geraldo, que o Marco Antônio é fantástico, né? Um livro imperdível. E eu acho que, inclusive, além do sorteio, vocês podiam mandar um para cada palestrante, sabe, do evento. Né? E com assinatura lá, dedicatória. Dedicatória, senão perde a graça. Está ótimo. Fica a dica. Gente, está aberto aí, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. É de graça, né? Não vamos cobrar nada. É de graça. Fique à vontade. Bom, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, eu vou te fazer uma. Eu estive recentemente em uma empresa aqui e eu notei que os novos engenheiros não querem ir para campo. O que é? Um exemplo que aconteceu lá. Tinha um problema, logicamente, uma sexta-feira, uma válvula de controle, e o chefe lá da manutenção e desses recém-engenheiros chegados, ele falou, oportunidades para vocês conhecerem. Vá a campo, vá ver o que é uma válvula, mas vai entender como é que funciona. E simplesmente os dois se recusaram aí. Logicamente, como era um estatal, foram transferidos daquele setor, né? Não podiam ser mandados embora. Mas o que eu noto hoje é que a formação, lógica, a indústria 4.0, a transformação digital, está fazendo com que as pessoas sonhem. E é fantástico sonhar. Mas o cara só quer mexer com Big Data, conhecimento das máquinas, IoT. Quando muito, ele vai estudar redes industriais. É daí para cima, ele não quer ir para baixo. Como é que você está vendo isso? Eu vejo isso com muita pena, né? Porque eu sou técnico em instrumentação, controle. Então, antes de fazer engenharia, eu fui técnico, né? Então, eu conheço bem a necessidade e a importância de você ter um instrumento bem especificado, bem instalado, bem calibrado, para que esse dado que vai para as nuvens, que vai para o IoT, que vai para onde quiser que usar esse dado, seja confiável. Não adianta nada você ter um medidor que vai estar medindo errado e jogando dado errado, né, nessas redes que essa turma está querendo manipular. Então, eu vejo isso, é preocupante, né? De algum momento, as próprias escolas técnicas mudaram o nome de instrumentação para automação, né? Começaram a focar, dar menos atenção para a instrumentação e dar mais atenção para as redes de PLC. Né? Isso aconteceu em diversas escolas escolas técnicas. Né? O resultado é esse. Hoje as pessoas só querem trabalhar nos bits e bytes e não sabem equalizar um transmissor de pressão diferencial e depois vai dizer que está medindo errado. Né? Coisas desse tipo, né? Então, ou que a válvula, o posicionador não está instalado adequadamente, sei lá. É muito importante que se tenha o conhecimento de campo. Né? E se não tem isso, bota a perder todo o restante da estrutura de dados. E se o dado não é confiável, não adianta muito você investir milhões numa rede para processar esse dado. A análise já sai errada na base. É isso aí. Legal, ótimo.
Mais alguma pergunta, gente? O pessoal vai estar querendo jantar, viu, Vitor? Por causa do horário, né? Já são 9h45, acho que a turma está cansada, tá com razão, né? Boa noite, pessoal. Na verdade, não é bem uma pergunta, até peço licença aqui para me pronunciar. Eu me pronuncio em nome da Emerson, tá? Meu pai disse que quando a gente chega na casa das pessoas, a primeira coisa é pedir licença. Então, humildemente, eu peço licença e já agradeço, sabendo que a receptividade vai ser muito boa dos senhores. Eu sou Leandro Silva, eu sou novo executivo da Emerson FLMC. Estou baiano, com muita honra e orgulho, porque é um estado que me acolheu de forma, assim, maravilhosa, me sinto muito bem aqui. E mais uma vez agradecer aí a possibilidade, né, da Emerson como entidade patrocinar esse evento. Estou muito feliz em ter fomentado isso dentro da organização e ter levado à alta diretoria a importância da gente participar desses eventos. Eu fico até um pouco lisonjeado. Eu acho que se de alguma forma a gente conseguisse materializar todo o conhecimento e experiência adquirida nessa sala, o evento teria realmente que ser na Bahia, porque para um estado, né, teria que ter uma área geográfica grande aí para caber tanta bagagem que os senhores trazem aí. E eu fico também lisonjeado de participar de um evento desse, saber que tem muita gente aqui que hoje o que a gente vivencia da indústria de transformação nasceu das ilustres cabeças que a gente vê nessa sala, né? A Bahia é um berço da indústria química e petroquímica, nada mais justo, né, que realmente esse evento traga tanto conhecimento assim, abrilhantar a noite. Eu acho que, infelizmente, quem não pôde participar perdeu uma oportunidade aí de se atualizar e ver pessoas como os senhores, com tanta bagagem, falando em tecnologia. Eu acho que é muito interessante e quebra paradigmas, né? Porque a gente tem a visão de que as pessoas mais antigas são arredias a tecnologias. E eu acho que essa sala mostrou exatamente o contrário. São pessoas com muita bagagem, muito conhecimento de base, formação de base, e antenados aí nas transformações. Obrigado, Leandro. Obrigado por patrocinar esse evento aí, por apoiar a ISA na Bahia, né? E talvez muitos aí não vão lembrar, mas a Bahia foi o primeiro estado, talvez, acho que no mundo, não sei, acho que foi o primeiro caso de ter o Field Bus Foundation operando. Foi na DETEM, se não me engano, né, que ainda era da Smart. Né, foi o Exatamente. Field Bus. Então, a Bahia está aí. A refinaria nasceu aqui, né? A primeira refinaria nasceu aqui. É isso aí. Mais uma vez, parabéns pelo evento, obrigado. E, assim, espero poder, em breve, conhecê-los, né, pessoalmente, né? Para a gente poder trocar um cartão, bater um papo e eu absorver um pouco desse conhecimento dos senhores aí. Mais uma vez, obrigado pela receptividade aí do Niloberto, que para mim é como se fosse um irmão não tão mais velho, que me acolheu muito bem aqui na Bahia, então sou muito grato aí pelo convite. E vamos à luta. Vamos disseminar conhecimento e trazer mais gente para essa ISA. Eu acho que com certeza tem espaço para novas pessoas aí, novas mentes, né, com novos conhecimentos diversos aí, para a gente trazer uma solução mais heterogênea aí para a nossa tecnologia como um todo, né? O Brasil é visto como exportador de grãos e commodities, né? E por que não fazer com que o evento com o exemplo que foi trazido aí da Embraer seja só mais um de exportação de tecnologia e disseminação de conhecimento nacional pelo mundo. Então, parabéns mais uma vez aí aos envolvidos pelo evento. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo patrocínio. A vocês, da Emerson e a Yokogawa, que acreditou mais uma vez na gente. Mais alguma pergunta? Eu só pediria para todos abrirem as câmeras para a gente tirar uma foto aí. O Lívio, ele está me ligando aqui, eu não sei se é para isso, mas eu pediria para todos abrirem aí as câmeras. Jerônimo, a minha câmera hoje eu não sei o que aconteceu, eu não estou conseguindo abrir, mas eu gostaria muito de tirar essa foto. É um problema de security. Eu acredito também, viu? mas eu vou dar um jeito nela para amanhã eu conseguir. Tá ótimo. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aí para o Vitor. Vitor, pois não. Com todo o avanço tecnológico que existe hoje no mundo,
e com as melhorias também que foram implementadas no Brasil, mas o Brasil ainda é considerado, como a gente viu na apresentação, um país que tem um custo operacional muito elevado para as empresas. Você acha que a tecnologia vai conseguir amenizar, reduzir esse gap, esse custo operacional? Eu acho que sim, tá? Porque se a gente pegar nosso posicionamento no índice global de competitividade, a gente está muito mal posicionado. Lógico que tem outros fatores alheios à adoção de tecnologia, né? Como infraestrutura, a parte de impostos, facilidade de realização de negócio, mas um dos pilares que podem melhorar essa nossa posição é a adoção da tecnologia e da execução da transformação digital. Eu sou convicto, e eu falo isso como propósito aí para todos os clientes que eu tenho a oportunidade de trabalhar, né, que isso pode levá-los para um outro patamar de competitividade. E se eles são mais competitivos, eles têm mais possibilidade de geração de valor, geração de receita, geram mais emprego, e é o círculo virtuoso da economia, né? Perfeito. Obrigado aí. Nada. Obrigado a todos. Mais alguma pergunta para a gente finalizar? O mestre Marco Antônio está nos prestigiando aí. E lembrando que teremos a cada dia sorteio desse fantástico livro. Ele nos brindou, deu esse presente para a gente. E está na Amazon. Eu sugeriria que fosse um livro de cabeceira, assim como está sendo para mim. Tá? Agradeço a todos. E, Maurício, quer fazer a chamada para amanhã? Eu queria aproveitar para... Amanhã tem mais, né? Dia 24, nós temos às 19 horas a apresentação da Yokogawa, transformação digital, digitalização das operações em campo. A palestra será feita por Eduardo Ishikawa. E às 20 horas, a palestra da Century, com o Constantino Seixas, né, sobre jornada da transformação digital. Tá? São duas palestras bastante interessantes. Conto com vocês todos amanhã, porque... Já aproveito e convido o pessoal para quinta. Que na quinta nós teremos a Emerson, né? Emerson e o Maca, né? Fechando. Quinta-feira nós teremos às 19 horas a Emerson, com terminais de válvulas com tecnologia embarcada para a nova indústria 4.0, com o Leonardo Brent. E fechamos o seminário com o Makarov, com metaverso industrial, o uso pleno das ferramentas da indústria 4.0. Legal. Excelente. Fez a foto aí, Jerônimo, para a gente finalizar? Já fizemos a foto, vamos jantar agora, né? Maravilha, então. Pessoal, Valeu, muito obrigado. Obrigado. Espero vocês amanhã. Amanhã aqui no mesmo obrigado, Vitor, canal, mais uma no vez. bate-horário. Boa noite, muito obrigado a todo mundo. Ok, boa noite. Saúde a todos. Hoje eu abri o dia. Até que enfim, hein, Beli? Até que enfim. Legal. Agora o Cláudio Porto aqui, claro. Quanto tempo, hein, velho? É que eu fugi da área, agora estou passando um tempo. Maravilha. Cláudio, um abraço. Faz tempo, hein? Tudo bem? Tudo bom. Bom ter que gente fera nesse seminário, viu? Rapaz. Bom, né? Brincadeira. Se somar isso aí... O Lívio estava aí também. O Lívio está aqui também. Tá satisfação poder contar com a presença dele aí. Ô, Vitor, você é o primeiro ano que você encerra com a gente. Eu quero que, a partir de agora, seja que nem o Maca. Esse ano ele vai pedir música no Fantástico. É o terceiro ano que ele encerra o ano com a gente. Ele é fantástico, né? As palestras dele são assim, fantásticas. O evento, vocês fizeram uma agenda, tirando o Vitor, o restante, palestrantes maravilhosos. Pelo contrário. Valeu, gente. Um abração, até amanhã. Boa noite a todos. Um abraço. Um abraço.